Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está vendo agora, para quem vai ver no futuro essa live. É uma live muito importante. Vamos tratar sobre assuntos que, apesar de deveriam ser bem conhecidos pelo povo de Deus, mas nós vamos tratar aqui agora e acredito que muita gente vai começar a entender como a igreja realmente tem que ser entendida. Mas, assim, é muito bom participar. Eu agradeço aí o pastor Jean, o Alexandre, né, por me receberem. E hoje nós vamos tratar, né, de um assunto muito importante, um assunto crucial para a igreja. Como bem falou aí o irmão Alexandre, né, uma coisa que a igreja já deveria saber, já deveria conhecer. Como diz o autor de Hebreus, né, vocês já eram para ser mestres, né, nessas coisas, mas ainda são meninos. Bem, a gente vai ter que mexer muita coisa aqui, né? A gente vai quebrar paradigmas, né? Na noite de hoje, nesse ensino aqui, nessa live. Então, quem estiver assistindo aí, né, que entrar agora, não sai não, porque tem muita coisa que vai ser restaurada na tua vida aí de compreensão bíblica com relação à organização do reino de Deus na terra através da igreja, né? Amém? Maravilha. O tema, então, vai tratar da organização do reino de Deus hoje, né, irmão André? Hoje. Isso. Não estamos falando do reino ainda futuro que virá fisicamente, né? Mas o reino que já desde que Jesus esteve aqui na Terra deixou com seus discípulos. A organização, né? Toda a estrutura organizacional do reino de Deus na era da igreja. Realmente é o tema. Esse é realmente o tema aqui da nossa live. E que o que a gente vai trazer hoje aqui é o que é essa estrutura para vivermos hoje. Irmão André, já começa aí falando um pouco. Amém. Bem, como bem falou, né, o pastor Jean, queridos, nós temos aquela noção, né, sobre o reino de Deus. Eu acredito que todo mundo, quando ouve falar sobre o reino de Deus, sempre tem aquela noção futura do reino, né? Aquela noção que o reino vai vir ainda, o reino vai ser manifesto, tem a noção do milênio, tem a noção do reino eterno, né? Enfim, isso não está errado, tá? Isso não está errado nem um pouco. Eu acredito dessa maneira também, no reino que há de vir, e não tiro uma vírgula, né? Até porque está escrito. E como está escrito na palavra de Deus, né? Que a gente crê dessa maneira, nessas coisas piamente, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala do reino, então a gente trata de coisas futuras, a gente vai falar, né, a gente vai pensar sobre coisas futuras. Como eu falei, não está errado. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, logo no início do ministério do Senhor Jesus, a gente vai ver ele falando e afirmando, não só ele, mas João Batista também, né, o seu precursor, ambos vão afirmar que o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre nós, né? Tanto é que a pregação deles vai ser arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Então, a partir dali, houve uma inauguração do reino. A partir de quando o Senhor Jesus ele se manifesta, houve ali uma inauguração do reino de Deus. Então, Jesus ele prega sobre o reino, ele fala sobre o reino, ele chama pessoas para o reino, ele convoca homens, né, e mulheres para o reino, certo? Porque ele precisa agora fazer com que esse reino cresça, certo? Fazer com que esse reino cresça. Aí ele manifesta o seu poder, prodígios, maravilhas, milagres, etc, etc. Ou seja, comprovando que o reino de Deus é chegado, né? Então tudo que o Senhor Jesus operou, seja sua pregação, sejam seus ensinos, seja o seu poder manifesto das mais variadas formas, tá? Tudo aquilo aconteceu para que fosse provado que o reino de Deus é chegado. Então o poder de Deus veio, porque o reino de Deus chegou. Então, uma vez que há o reino, há o poder, né? Só que Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele ascende aos céus, o reino de Deus ele não dá uma pausa para poder vir somente no milênio, né? Na verdade, há uma continuidade do reino de Deus através da igreja. É isso que a gente precisa compreender, né? Então, há uma continuidade do reino de Deus através da igreja, através das mãos da igreja, certo? E para que esse reino fosse de fato efetivado na igreja e através da igreja para o mundo, Paulo ele vai escrever uma coisa bem interessante, que ele vai dizer que o Senhor Jesus ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esses dons que ele dá aos homens, né, vai fazer com que efetivamente o reino de Deus ele passe a se manifestar através da igreja, tá? E esses dons a gente pode interpretar como os ministérios, como os dons espirituais, né? Então é a organização que o Senhor Jesus faz na sua igreja, tá? Separando homens para os ministérios,
para os ministérios, no plural mesmo, separando, distribuindo dons por toda a sua igreja, tá? Para quê? Para que o reino agora, de fato e de verdade, se manifeste ao mundo. Primeiramente, o Senhor Jesus veio com com a inauguração do reino, e ele divulga este reino para pessoas mais próximas, né? Então era uma divulgação bem restrita mesmo, né? Só que quando ele chama a igreja, que ele dá poder à igreja, distribui ministérios e dons, agora ele incube a igreja, né, com a responsabilidade de não se fechar mais e tomar esse reino para si. Mas agora vem a era da divulgação do reino, do crescimento do reino ainda, né, ainda agora na era da igreja. Né? Então é isso que a gente precisa compreender. Então, ou seja, o que eu quero falar para vocês, né? Eu quero falar que o reino, ele está representado na igreja através da estrutura, através da organização que o Senhor Jesus deu à igreja, os ministérios e os dons espirituais. Os ministérios e os dons espirituais, eles devem servir para a divulgação e vamos dizer assim, amplidão, né, do reino de Deus. Então, o reino tem que ampliar. O reino tem que ampliar através da igreja, na forma como o Senhor Jesus estruturou, organizou a sua igreja. Por isso ele chamou uns para pastores, outros para profetas, evangelistas, doutores ou mestres, pastores, né, e tudo mais, e deu dons espirituais, não somente para quem foi chamado para o ministério, mas os dons espirituais agora ele dá para toda a sua igreja no geral, seja homem, seja mulher, ele pode dar sim um dom. Né? Mas através dos ministérios e dons ele faz isso, ele começa agora através da igreja a divulgar esse reino, a mostrar que existe um reino, né? Nós estamos vivendo, costumo dizer, nós estamos vivendo as primícias do reino de Deus, certo? As primícias do reino, mas vai ter o tempo da plenitude do reino, que é o tempo do milênio.